Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos fazer o PET de Ciências semanas 3 e 4 comigo hoje? Então pegue o seu material, o seu caderno, seu bolsinho de lápis ou então o seu PET impresso e vamos lá? A semana 3, ela começa lá na página 40. Então pegue o seu caderno, faz o cabeçalho e coloca aí. Ciências, semana 3, página 40. Então vamos lá. A 1 é: leia o texto a seguir. Tipos de doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. As doenças são classificadas de acordo com o agente causador, como fungos, bactérias, protozoários ou vírus, ou com base na parte do corpo em que se manifestam. A seguir, confira quais são os principais tipos de doenças causadas por bactérias. Então, as doenças causadas por bactérias. Algumas das principais doenças causadas por bactérias são hanseníase ou lepra, coqueluche, tuberculose e tétano. As bactérias não são transmitidas em sua maioria como os vírus, porém, muitas são mais agressivas. Podem sobreviver em diferentes ambientes e apenas 1% causam doenças nas pessoas. Lembra que na semana 2 a gente teve que responder sobre usar os fungos e bactérias na produção de alimentos? Se eles causavam doenças, apenas 1% causam doenças nas pessoas. As doenças causadas por fungos. As causadas por fungos, por sua vez, são, por exemplo, pneumocistose, sinusite fúngica, meningite fúngica e histoplasmose. A maioria das doenças causadas por fungos não são fatais. Porém, quando se trata de pessoas imunodeprimidas com baixa ou nenhuma imunidade, como os aidéticos ou os transplantados, por exemplo, mesmo os fungos se tornam fatais. E as causadas por vírus? Já entre as principais doenças causadas por vírus estão os resfriados e gripes, rubéola, catapora, sarampo, febre amarela, cachumba, hepatite A vírus, AIDS, raiva, dengue e Covid-19. A meningite também pode ser causada por vírus. É transmitida pelo ar, mas é muito menos perigosa que a meningite bacteriana. O tratamento das doenças causadas por vírus geralmente é feito somente para aliviar o desconforto, deixando o próprio sistema imunológico encarregado de expelir do organismo. E as doenças causadas por protozoários. As protozooses são doenças transmitidas por protozoários. Apesar de serem organismos de vida livre, na maioria dos casos, alguns protozoários são parasitas de animais e dos seres humanos. Amebíase, giardíase, malária, doença de Chagas são algumas desses protozooses. Os parasitas são geralmente transmitidos por água e alimentos contaminados por fezes que contêm os cistos desses micro-organismos. Aí a questão 1, na página 41, que está a questão 1. Então vamos trocar aqui, 41, que está lá. Você conhece algumas das doenças exemplificadas acima? Escreva um pouco sobre ela. Gente, nós conhecemos sim, nós temos gripe, resfriado, que é muito comum todo inverno, a dengue, que também é muito comum todo ano, e temos também a Covid-19, que ela está muito comum esse ano. Então, você conhece algumas das doenças? Sim. A gripe, todo mundo conhece. O resfriado, todo mundo conhece. A dengue e a Covid-19. Aí escreva um pouco sobre ela. Então, nós podemos escrever sobre alguma delas. Se você quiser, você pode falar sobre a gripe, ou você pode falar sobre o resfriado, você pode falar sobre a dengue, sobre a Covid-19. Então, você pode escolher qualquer uma para falar. Eu vou falar sobre a gripe, que ela é muito comum todo ano, e a
gente já sabe muita coisa sobre ela, mas principalmente que todo mundo fica com febre, nariz escorrendo, sente dor no corpo, mal-estar. Então, se você quiser, sua resposta pode ser diferente da minha, tá? A gripe é bem comum no inverno e deixa as pessoas com febre, dor no corpo e nariz escorrendo. Você pode citar outras coisas também. Essa é a minha sugestão. Lembrando que você pode fazer diferente, tá bom? A 2. Encontre na cartela as palavras que completam as afirmativas abaixo e pinte-as com cores diferentes. Aí nós temos a A, B, a C e a D, e nós vamos tirar dessa cartela aqui as palavras para completar as nossas frases. Nós temos tratamento, contaminação, remédios, micro-organismos, antibióticos, vacinas, cuidados, parasitas, ambientes, doenças, pessoas e vírus. E nós vamos ter por base tudo que nós já lemos a respeito. Então vamos lá. A letra A. Vírus, bactérias, protozoários e fungos são o quê? O que vocês acham? São, voltando lá no texto, lá fala que eles são micro-organismos. Até, eu acho que tá aqui, Aqui na 41 tem micro-organismos, na semana 2 também tem micro-organismos. Então vamos lá, vou apagar aqui, vocês já terminaram de responder, pra gente fazer a 2. Você, se tiver no caderno, você não precisa apagar, só você pular uma linha, colocar 2, aí você coloca A, B, vou colocar aqui a C e a D para caber mais, tá? Então, lá, A, vírus, bactérias, protozoários e fungos são micro-organismos. Coloque aí no seu pet, no seu caderno, que só conseguem ser vistos com o auxílio de um microscópio. B, O é um remédio que combate as doenças causadas por bactérias. Se a gente voltar lá na página anterior, não vai ter, mas na semana 2 a gente falou que foi até uma descoberta. É o antibiótico. Tá lá na semana 2 que o antibiótico é o remédio que combate as doenças causadas por bactérias. C. A dengue é um exemplo de uma doença causada por, tá lá na página 40, por um vírus. E a D. Os parasitas, igual tá aí na nossa página 41. Depois tem outro. Os parasitas são transmitidos por água e alimentos contaminados. Tem aí. Vou colocar aí aqui, porque aí tá junto com a D. As bactérias podem viver em diferentes ambientes. É a melhor palavra que completa aí. E somente 1% delas causam doenças no homem, que está lá na página 41 também. Então aí nós usamos as palavras micro-organismos, antibióticos, parasitas, ambientes e vírus. Aí vocês colorem aqui as palavras que nós usamos, tá bom? Veja agora alguns cuidados básicos para evitar o contágio de inúmeras doenças. Manter uma alimentação equilibrada, não nos esquecendo das frutas, verduras, legumes, cereais, carnes e ovos frescos que deverão ser higienizados antes do consumo. Quando nasce um bebê, ainda na maternidade, é feito um cartão que fornece as épocas corretas para se tomar as vacinas.
As doenças mais comuns e que possuem vacinas próprias são catapora, cachumba, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, poliomielite ou paralisia infantil, também chamada de paralisia infantil. Uma pessoa saudável deve evitar o contato com pessoas com doenças transmissíveis, pois se o seu corpo não estiver bem protegido, ela poderá adoecer. Lavar as mãos com frequência, roupas, objetos e os ambientes sempre limpos. É bom lembrar que animais também transmitem doenças e, portanto, não se deve beijar pelo seu focinho e nem deixar lamber o seu rosto e a boca. Aí vem a 3. Ordene as sílabas e descubra os nomes de doenças que podem ser prevenidas através de vacinas. A 3, ó. A primeira que tá aí é a tétano. A segunda, ó, ramposa, é o sarampo. A terceira, ó, tuberculose, é tuberculose. A próxima, chumbaca, é a cachumba. Você pode continuar na frente, tá? Se couber no seu caderno. A próxima, quelucoche, é a coqueluche. E tegimene, é a meningite. Certo? A 4. Tem planilha, né? Se estiver fazendo no caderno. Olhe o seu cartão de vacinas ou pergunte em casa quais vacinas você já tomou e registre os nomes de algumas delas aqui. Gente, é muito importante ficar sempre de olho no cartão de vacina. Eu tenho o meu desde que eu nasci, ele tá bem velhinho já, mas é o mesmo. E minha mãe nunca deixou a gente ficar sem a vacinação em dia. Até hoje, todo ano eu olho o meu calendário de vacinação, olho o meu cartãozinho para ver se tá tudo em dia. Como eu sempre tomo a vacina da gripe por ser professora, então também nunca tive esse problema de não estar com o cartão em dia. E eu olhei algumas lá para falar com vocês, ó. Que eu tomei até hoje foi, eu escrevi uns nomes que vocês também devem ter tomado. De gripe, vocês devem ter tomado. A tríplice viral, vocês devem ter tomado. Essa aqui eu pesquisei. Ela combate o sarampo, a cachumba e a rubéola. Eu também tomei a BCG 2 vezes. Ela é contra a tuberculose. E eu também tomei a pentavalente. A pentavalente é contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite. São 5 doenças lá, tá? Vocês também devem ter tomado a de catapora, que atualmente é mais recente. A de catapora já está liberada. Na minha época não, a gente não tomava vacina de catapora. E teve uma outra liberada esses tempos para trás, eu não lembro o nome. Mas aqui tem o nome de umas vacinas, ó, se vocês não lembram. É a poliomielite, vacina contra cachumba, catapora, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose e poliomielite. Pergunta para os pais de vocês contra quais dessas doenças vocês já tomaram vacina. Se eles não lembrarem, olhem lá no cartãozinho para vocês responderem a 4. Mesmo não achando o cartãozinho, eu acredito que essas daqui vocês devem ter tomado, tá bom? Então vamos responder a semana 4 agora, de ciências? Ó, nós vamos começar lá na página 44. Antes eu vou dar um minutinho para vocês terminarem de responder essas questões. Lembrando que as suas questões, principalmente aqui na 4, que é pessoal, podem ser diferentes da minha, né? Não tem problema. Agora eu vou apagar para a gente poder responder junto a semana 4, ok? Você, se tiver no seu caderno, só pular a maninha e colocar semana 4. Se você tiver com pé, só virar a página até chegar na página 44. Semana 4, a resposta vai estar na 45. Vamos ler o texto aí? Conheça as diferenças entre os calendários solares, lunares e lunisolares.
Aliás, uma pergunta, né? Conhece as diferenças entre os calendários solares, lunares e lunisonares? Eu não conheço. E vocês conhecem? Então vamos descobrir aqui. No mundo todo, temos cerca de 40 calendários em uso, criados por vários povos, os maias, os romanos e vários outros. E não são necessariamente iguais, pois cada povo baseou-se em acontecimentos de sua própria cultura para definir dias, meses e anos. Porém, os calendários podem ser classificados em apenas 3 categorias: os calendários solares, os lunares e os lunisolares. Primeiro aí os calendários solares. São aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol, a translação. Nesse tipo de calendário, os meses não têm conexão com o movimento da Lua. Esse é o modelo que utilizamos no Ocidente. O Ocidente é o lado de cá, tá? O Oriente seria lá o lado da Ásia, da China, tá bom? Ele surgiu graças às populações agrícolas e marca um dia a cada volta da Terra em torno de si própria, que a Terra demora 24 horas para girar em torno do seu próprio eixo. E marca um ano a cada volta da Terra ao redor do Sol, 365 dias. Então vamos supor o seguinte: esse aqui é o Sol, essa aqui é a Terra. A Terra gira ao redor do Sol, fazendo uma volta que leva 365 dias, e ela gira também ao redor de si mesma, do seu próprio eixo, enquanto isso, tá? Essa volta que ela faz em torno de si mesma dura 24 horas, é o dia e a noite. Ao mesmo tempo que ela vai fazendo esse movimento de rodar ao redor de si mesma, que é a rotação, ela continua um outro movimento ao redor do Sol, que é a translação, certo? Então, é com base nesses dois movimentos que é feito esse calendário solar. Ó, aí temos fim do inverno, primavera, tem toda a explicação de quando foi criado, por que foi criado. Os meados de inverno, solstício de inverno, equinócio de verão, solstício de verão, equinócio de outono. Então, é tudo de acordo com a posição da Terra em torno do Sol. Já o calendário lunar, são aqueles que têm como base o movimento da Lua. Nesse tipo de calendário, não existe uma conexão com o movimento da Terra em torno do Sol. Um exemplo é o calendário islâmico, que tem uma sequência de meses baseadas nas fases da Lua. O calendário lunar teve origem com os povos nômades. Segundo esse tipo de calendário, o dia começa no pôr do Sol. Durante o ano, são contadas 12 lunações de 29 dias e 12 horas cada. No fim de um ano, temos 354 ou 355 dias. A diferença de 11 dias entre o calendário lunar e o solar é acertada com a inclusão de um mês extra no ano lunar. Tá? Página 45. Os calendários lunisolares. Basicamente, é a mistura entre os calendários lunar e solar. São aqueles que têm como base os movimentos da Terra em torno do Sol e também os movimentos da Lua em torno da Terra. Nesse calendário, os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e já os meses têm relação com o movimento da Lua em torno da Terra. Um exemplo é o calendário hebreu, que eu não conheço, então eu não tenho como falar muito disso para vocês, certo? Olha só, aí tem embaixo de cada imagem tem onde está disponível as imagens e os textos também, tá? Atividades 1. Qual dos calendários citados acima você considera mais parecido com o calendário que nós brasileiros usamos? Explique. Nós usamos os lunisolares? Não, nós não. Eu pelo menos não tenho conhecimento nenhum sobre o calendário hebreu. Nós usamos o calendário lunar? Não, porque o nosso ano tem 365 e não 355 dias. Então, nós usamos os calendários solares. E é através dele também que é definida as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos responder lá. Qual dos calendários citados acima você considera mais parecido com o calendário que nós brasileiros usamos? O calendário solar. E explique, o calendário solar é aquele que tem como movimento
a Terra em torno do Sol, lá na página 44. Então, vamos colocar isso aqui. Ó, o calendário solar, vírgula, que tem como base o movimento da Terra. Por que esse Terra aqui é maiúsculo, gente? Ó, Terra em torno do Sol. Vamos colocar o Sol maiúsculo, porque ele é um astro, né? É uma estrela. Esse Terra aqui é maiúsculo porque é o planeta Terra, e não a terra do chão que nós pisamos, tá? Então, olha só, a explicação é que ele tem como base o movimento da Terra em torno do Sol. Questão 2. Vamos ler comigo. Indique nas afirmativas abaixo a opção que não condiz com o texto lido. Então, vamos ver que está errado, não é a certa. Os calendários solares não têm relação com o movimento da Lua? Tá certo, porque eles têm relação com o movimento do Sol, por isso que é solar. Os calendários lunosolares têm como base os movimentos da Terra e da Lua. Também tá certo, tá aqui na 45, ó, movimento da Terra em torno do Sol, movimento da Lua em torno da Terra, então tá certo. Nos calendários lunares, há a inclusão de um mês extra. Também tá certo, foi colocado aqui na página 49, ó. A diferença de 11 dias é acertada com a inclusão de um mês extra no ano. A próxima, vamos ver se essa é errada. As populações agrícolas nada contribuíram com o surgimento do calendário escolar. Então, esse calendário solar, desculpa, eu falei escolar. Vou ler de novo. As populações agrícolas nada contribuíram ao surgimento do calendário solar. Isso está errado, porque, ó, tá lá na página 44, ó. Ele surgiu graças às populações agrícolas e marca um dia a cada volta da Terra em torno de si própria. Então, essa é errada. Você que está com PET vai marcar um X nela. Você que está com o caderno vai copiá-la junto comigo no seu caderno. As populações agrícolas nada, lembrando que é a palavra nada que deixou essa frase errada, contribuíram ao surgimento do calendário solar. Então, esta aí que é a frase errada. A 3. Sublinhe as informações que apresentam a característica do calendário solar. Já vamos fazer essa. Eu vou só deixar aqui uns minutinhos para vocês que querem conferir ou anotar no caderno. Deixa eu ver se tem foco certinho. Posso apagar? Se você precisar, dar um pause aí para você terminar suas atividades. Coloca uma linha aí, né? E coloca 3 para a gente responder a 3. Se você está com PET, nós vamos continuar aí na página 45. Questão 3. Ó. Sublinhe a informação que apresenta uma característica do calendário solar. Vamos ler a primeira? A. Marca um dia cada volta da Terra em torno de si mesma, 24 horas. Sim, se a Terra gira aqui, ó, em torno de si mesma e em torno do Sol leva 365 dias. Em torno de si mesma leva apenas 24 horas. Então, aí tá certo. Vamos ver as outras para ver se a gente não está enganado. B. Originado com os povos nômades, tem como base os movimentos da Lua.
Gente, vamos ler lá? Ó. Essa é uma característica dos povos nômades do calendário lunar. E a gente está procurando a característica do calendário solar. Então, essa não é a resposta certa, porque segundo a página 44, ó, o calendário lunar teve origem com os povos nômades. Já o calendário solar surgiu graças às populações agrícolas. Letra C. Possui uma diferença de 11 dias. Ó, essa a gente já sabe que está errada, porque o nosso calendário solar tem 365 dias. O lunar, que está escrito aqui embaixo, ó, a diferença de 11 dias entre o calendário lunar e o solar. Então, essa não é uma característica do solar, é uma característica do lunar. A próxima, letra D. Nesse calendário, não há conexão com o movimento da Terra em torno do Sol. Assim, há conexão tanto da Terra girando no seu próprio eixo, quanto a Terra girando ao redor do Sol. Então, essa também está errada. A resposta certa é a letra A. Então, vamos copiar e sublinhar. O que é sublinhar? Você pegar uma régua e passar um traço por baixo, tá? Então, você que não tem o PET vai copiar no seu caderno e passar um traço por baixo. Você que tem o PET só pega a régua e passa o traço, tá? Na letra A. Ó, marca um dia a cada volta da Terra em torno de si mesma em 24 horas. Está certinho? Você vai pegar um lápis de cor e vai sublinhar aí pra gente, ok? Vamos ler a próxima? Oba, mais um texto repleto de informações. História e origem do nosso calendário. A história e origem, ó, acompanha comigo lá na página 46, tá? Vou começar de novo. Pega lá o seu pet. A história e origem do calendário tem início com a necessidade de organizar o tempo, de registrar a evolução e comemorar dias importantes em datas fixas. Especialistas acreditam que ele teve origem com os sumérios, povo da Mesopotâmia, em 1700 a.C. Era composto por 12 meses lunares, com 29 ou 30 dias, no total de 354 no ano. Dessa forma, não coincidia com o calendário solar, composto por 365 dias. Hoje utilizamos o calendário gregoriano, que é um calendário solar para a contagem dos anos, meses, semanas e dias e que tem como base as estações do ano. Foi criado na Europa em 1582 por iniciativa do Papa Gregório VIII. Papa Gregório XIII, né? É por isso que o calendário se chama gregoriano, porque foi do Papa Gregório. O X é 10, cada tracinho é 1, então Papa Gregório XIII. Com o objetivo de corrigir os erros do anterior calendário vigente, o calendário juliano, implantado pelo líder romano Júlio César, que viveu de 100 a 44 a.C. Como convenção e por praticidade, o calendário gregoriano é adotado para demarcar o ano civil no mundo todo, facilitando o relacionamento entre as nações. Essa unificação decorre do fato de a Europa ter, historicamente, exportado seus padrões para o resto do globo terrestre. Então, gente, o primeiro calendário que se tem noção foi o calendário do povo sumério, lá na Mesopotâmia, em 2700 anos antes de Cristo. Ele era um calendário lunar. E depois teve também o calendário juliano, pelo líder romano Júlio César. Só que ele foi substituído pelo calendário gregoriano, que foi iniciativa do Papa Gregório. Então, ele tem essa diferença, que ele é baseado no calendário solar
E por ele ser um calendário criado na Europa e a Europa colonizou o resto do globo terrestre, esse calendário foi o mais difundido em todo o planeta. E hoje em dia ele é considerado como o ano civil. É o padrão que nós temos, certo? Para todo o globo. Aí vem a 4. Por que motivos foram criados os calendários? Gente, essa 4 está lá na primeira linha do nosso texto da 46, ó. O calendário tem início com a necessidade de organizar o tempo, de registrar a evolução e comemorar dias importantes em datas fixas. Então, vamos colocar ali no caderno. Porque houve a necessidade de organizar o tempo, vírgula, de registrar a evolução e comemorar dias importantes em datas fixas, certo? Agora vem assim, não vai dar para me responder ali, ó. Cite 3 características que definem o calendário gregoriano. Aí no nosso texto nós temos mais que 3 características. Vamos ler novamente, ó, o segundo parágrafo. Hoje utilizamos o calendário gregoriano, que é um calendário solar, por contagem dos anos, meses, semanas e dias, que tem como base as estações do ano, que foi criado na Europa em 1582 pelo Papa Gregório XIII. E só aí, gente, eu já encontrei 5 características. Você pode escolher quais você vai colocar na sua resposta. Eu vou deixar aqui uns minutinhos e vou pagar para a gente poder responder. Lembrando que a minha resposta não precisa ser necessariamente igual à sua, é uma sugestão, tá? Então vamos lá. É só você voltar no texto e você encontra as características. Se você está no caderno, pula uma linha, coloca 5. Vou colocar aqui 3 risquinhos que nós vamos colocar 3 características. Então, lembrando, ó, tá lá no segundo parágrafo. A primeira que eu vou colocar é um calendário solar. Depois eu poderia colocar para a contagem dos anos, meses, semanas e dias. Sim, mas eu vou colocar, ó, tem como base as estações do ano, certo? Que tá aí. Foi criado na Europa em 1582, ou eu posso colocar por iniciativa do Papa Gregório XIII. Eu vou colocar foi criado na Europa em 1582, porque foram as minhas escolhas, certo? Aí vem a 6. Pinte na cartela os elementos que podemos descobrir usando um calendário. Então, nós temos aqui uma cartelinha e nós vamos ver o que a gente encontra no calendário. A gente encontra semanas? Sim, o calendário divide o dia por semanas também. Encontramos horas? Não. Minutos? Não. Clima? Não. Meses? Sim, também divide
são 12. Distância a gente encontra? Não. Peso também não. Umidade do ar a gente encontra? Não. Ciclos lunares. Geralmente o calendário vem marcadinho numa luinha. Se ela é nova, crescente, minguante. Então, geralmente os calendários, principalmente aqueles maiores, têm ciclos lunares. Eu lembro que, principalmente quando eu era criança, minha mãe sempre falava, gente, vamos cortar o cabelo, mas vamos olhar qual que é o dia da lua crescente. Aí a gente ia no calendário para ver. Ó, dias. Sim, tem os dias no calendário. Tem os segundos? Não. Tem preço? Não. E tem os anos? Sim, lá sempre fala no começo de qual ano que é aquele calendário. Porque o calendário muda de um ano para outro, tá bom? Muda o quê? Muda a distribuição dos dias, tá? Ó, gente, nós já conseguimos acabar mais uma semana. Então, nós finalizamos aqui as semanas 3 e 4 do PET 6 de Ciências. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar comigo, que tenham conseguido fazer tudo certinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Então, tenham um bom dia, uma boa aula. Fiquem com Deus. Tchau!